Sou Fernanda Perdigão. Hoje estamos recebendo aqui no Presença a Janine, que é membro do Gabinete de Crise da Sociedade Civil e do projeto Manuelzão. Olá, Janine. Vamos trocar uma prosa sobre meio ambiente? Oi, Fernanda, vamos sim. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Como que anda as mobilizações, articulações nesse tempo de pandemia, principalmente, Janine? E me fale um pouco sobre os projetos, tanto o Gabinete de Crise quanto o Manuelzão. Então, né, pandemia. Estamos todos sofrendo muito, salvando os minutos, não é mesmo? Mas sobrevivendo, né? O cenário de mobilização, assim, na verdade, o setor ambiental, ele está bem prejudicado de forma geral, até mesmo porque toda e qualquer ação que você faz do ponto de vista ambiental tem sempre visita de campo, presença, a mobilização com a comunidade. Então, a gente está bem prejudicado. E por também entender que a gente é de uma escola de mobilização de corpo, a gente não é de uma escola de mobilização digital, né? Então, tem isso também que precisa ser observado, assim, amplamente observado, porque é um problema e um desafio que todos nós da área ambiental vamos enfrentar, assim, todos nós mesmos, no mundo inteiro, porque a gente nunca tinha feito mobilização e nunca tinha atuado com proteção e defesa ambiental tão à distância, tão distante das pessoas. Então, é uma fase que abre possibilidades, né? Mas que também encerra muita possibilidade mesmo de resistência, né? Você tem, por exemplo, todos os órgãos públicos, né, e as instituições do Estado trabalhando normalmente. Todas elas fizeram uma normativa para continuar atuando e estão tendo as reuniões e os processos de licenciamento, então vai depender, né, de qual é a instituição que a gente está falando, mas, por exemplo, o órgão, né, que licencia a mineração do estado de Minas Gerais e a Câmara Técnica deles estão funcionando a pleno vapor, independente da participação da população, forjada por uma pseudo-participação, que é via vídeo, mas que é um protocolo, né? É protocolar, ela não é uma participação de fato. Se antes a gente já tinha uma dificuldade, quando a reunião era presencial, de fazer esse corpo a corpo e deles entenderem, né, que a comunidade tinha uma voz e que a decisão tinha que ser condicionada ao desejo da população, hoje você não tem mais essa possibilidade. Isso saiu da realidade, da possibilidade mesmo da gente, de fato, fazer essa pressão, porque a gente não está presente de corpo, né? Isso muda tudo. Tanto que a gente tem uma discussão sobre mídias sociais, sobre redes, que ela não é nova, ela é velha, que é sobre como as pessoas no mundo digital são muito mais violentas, são muito mais agressivas, falam coisas muito ruins, inclusive os comportamentos, né, de modo geral, eles são muito mais agravados, no sentido ruim mesmo, do que presencialmente. E isso não ia ficar, né, diferente, é a mesma coisa, assim. Então, essas reuniões... Um né? ponto que você tocou muito importante e que a gente vem acompanhando em várias notícias são esses licenciamentos, né, principalmente a indústria extrativa mineral. O que você tem assim, a falar a respeito e como que isso atua e prejudica ao mesmo tempo, tanto em função da pandemia quanto dos recursos hídricos, né, que ao que aparenta já encontra-se em escassez em algumas comunidades. Primeiro a gente tem que apresentar a estatística, que é que você tem duas atividades que mais impactam a água, falando de Brasil. A primeira delas é mineração, a segunda delas é resíduos. Então, a gente tem, né, todo esse cenário de impacto na água já naturalmente, em estado normal. Não estamos em pandemia, mas a gente consegue resistir ali ou aqui, faz uma pressão, atrasa um processo de licenciamento, faz o outro voltar para trás. Ok, então dá para dar uma segurada. Não muda mundo,
né? Mas dá para a gente resistir. No cenário de pandemia, onde só ocorre online, e só ocorre digital, a gente não tem como exercer uma governança de fato por parte da sociedade civil, porque a gente fica impossibilitado pelo próprio protocolo criado. Então, assim, não, a senhora vai participar, assim, 5 minutos. Aí deu os 5 minutos, corta o seu vídeo, pá, e aí acabou a sua participação. Então, isso quando são indivíduos como nós que têm acesso à internet, né? Que tem computador, internet boa, porque não é só você ter uma internet, é uma internet que tem potência, né? Para dar cabo de uma reunião com vídeo, com áudio, e não pode travar, e não pode... E tem o próprio processo que é você... do momento em que você quer participar, até de fato quando você consegue participar, você tem que cumprir no mínimo uns 4 ou 5 passos. Primeiro você faz a inscrição no link, depois a mulher entra em contato com você, depois você clica, entra no outro aplicativo, aí lá no outro aplicativo você fica numa sala de reunião, aí você não pode sair, se sua internet cair nesse meio tempo, acabou, entendeu? Então, você tem o próprio trâmite mesmo da participação online, que impede, porque é difícil, não é uma coisa fácil, que você clica num site online, e aí, a partir do momento que você clicou, você entra na sala, e ali você vai fazer sua inscrição, que fosse por ordem de chamada, levanta a mão, como é quando é ao vivo, né? Quando estamos presentes de corpo nessas reuniões do Copan, por exemplo, a gente chega por ordem de chegada. Cada um se inscreve, então você sabe que, sei lá, é o 50º, você sabe que não tem problema você ir no banheiro. Você sabe que não tem problema você ir online, você não sabe qual você é. Você não sabe se está logo perto, se não está. Então, você tem que ter uma condição de acesso muito perene, o que não é realidade do Brasil, né? Não é realidade do brasileiro. E nessas questões hídricas e mineração, como que a gente está aí em Minas? Né? Minas Gerais, já começa no nome. As coisas estão bem difíceis, desde que as coisas passaram a ser online, a gente sente que elas estão sendo mesmo tocadas, né? A toque de caixa, a boiada está passando. Muito num véu, assim, numa maquiagem mesmo, de que é para facilitar o processo, que na verdade nós estamos mais eficientes. É isso que o Estado diz. O Estado diz, não, antes um processo de mineração demorava 10 anos, hoje ele demora 2, hoje ele demora 1, hoje ele demora sei lá quanto tempo. Então eles estão publicizando isso como se fosse uma eficiência, como se eles estivessem trabalhando direito, como se fosse uma coisa de estamos alcançando e atendendo os prazos. Quando, na realidade, né, você tem um cenário que é mais violência com o território, mais violência com a população, são menos estudos qualificados mesmo para, de fato, esses empreendimentos se instalarem nesses lugares, são menos estudos para, de fato, esses empreendimentos repararem os lugares onde eles já impactaram. Então, o que, na verdade, você tem é um passar de boiada mesmo, que deixará frutos muito amargos. Iremos colher, né, essa fase que as instituições estão plantando de licenciamento. Por quê? Porque quanto mais você enxuga de estudo técnico, de viabilidade, de outras alternativas locacionais, mais abusos e erros você está cometendo. Isso deveria ser muito óbvio, né? Porque é quase que matemático, né? Não precisa ser um asa assim para entender. Se você não pedir todas as alternativas possíveis e exaurir o tema, você vai estar tomando alguma decisão errada. E eu acho que é isso que os órgãos gestores, eles não estão preocupados, porque talvez não vai ser mais a gestão deles, ou porque talvez eles já vão estar aposentados, ou porque eles acham que a ilegalidade também é o que impera. Então, eles não demonstram estar empenhados em fazer a coisa de outra forma. Tanto que a gente tem
uma live atrás da outra, estimulada, quando não pelos próprios órgãos gestores, por órgãos parceiros, né, dos órgãos gestores do Estado, com advogado, publicitário, cientista social, todos eles falando que, na verdade, o que a gente tem é uma ampliação de eficiência no processo de licenciamento. Então, o cenário é bem difícil mesmo para quem está no enfrentamento à mineração. Ele está mais agressivo, mais violento e a gente está cada dia mais calado, sendo cada dia mais calado nesse processo todo. E esse silenciamento é por parte tanto dos órgãos licenciadores, do próprio governo, das empresas? Como que está esse cenário da luta? Começa que a gente não pode se encontrar. Então, de fato, organizar as questões, né, sobre as lutas de cada território está bem complexa. O setor minerário também ele tem baixa credibilidade moral, né? Então, os ativistas também acham que eles são grampeados, perseguidos. Então, eles também não têm segurança, principalmente os que estão no campo, de o fazer por mídias, por redes sociais. Porque e já houveram algumas denúncias e investigações nesse sentido que apontam que essas pessoas também não estão totalmente, né, desconectadas de uma realidade. Na verdade, é bem possível mesmo que algumas pessoas tenham sido grampeadas durante esse processo. Então, você tem dificuldades de ordens diferentes nessa comunicação, seja para mobilizar, seja para o órgão fazer a audiência pública e aí eu não consigo participar, seja na hora que ele vai licenciar e aí a comunidade não consegue estar presente e colocar o contraponto dela, que é uma fase importantíssima de todo o processo e é de um processo, inclusive, de democracia. Não é nem um processo de licença, né? Porque, ok, se for de interesse da maioria da população, que a gente sabe que não é verdade no caso da mineração. Mas vamos supor que é um outro empreendimento que está sendo licenciado e que ele, de fato, tem maioria da população favorável a ele. Ok, mas ainda assim aquela minoria, né, enquanto democracia, tem direito à participação. E o contraponto daquela minoria sempre serviu para manter a resistência, para manter a luta. Então, isso é uma coisa que praticamente desaparece nesse cenário, né? E eu acho que foi, né? Acho que foi de todas. Eu fiquei tentando, porque você falou dos órgãos, das entidades, das dificuldades nossas internas. Acho que foi. O problema, a carência é de comunicação, né, Fernanda? A gente está num processo de carência de comunicação, porque a máquina não repõe o nosso contato pessoal. Isso aqui é uma ferramenta frágil e pouca, né? É pouco o recurso para o tanto de diversidade e de dificuldade que a gente enfrenta nesse processo de enfrentamento à mineração mesmo, ou qualquer outro grande empreendimento, né, que queira se sobrepor a comunidades ou a territórios que têm outros usos. A falta de comunicação ela está dificultando bastante qualquer ação, ainda mais relacionada à área ambiental, né? E até para que a própria comunidade tenha conhecimento dos empreendimentos que está te cercando ali e colocando em risco. É um cenário. A pandemia ela veio para, na verdade, contribuir talvez com as políticas públicas que a gente vem acompanhando aí diariamente, cada dia mais distantes da participação popular. Você consegue ter essa visão também? Qual que é a sua visão hoje das políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente, recursos hídricos como um todo? Olha, política pública, né, é vontade, né? E eu acho que numa sociedade que fosse madura, né, que não fosse forjada, né, em ferro, por exemplo, que fosse o mais orgânica possível, ela surgiria do desejo de nós, cidadãos, né? Então, se eu, Janine, tenho um desejo que é, por exemplo, por ter qualidade de vida dentro da minha cidade,
Esse desejo materializado, aí vou dar exemplos práticos da minha própria vida. Então, a Janine tem desejos, né, de qualidade de vida. Quais são? Eu quero as áreas verdes preservadas dentro da minha cidade. Porque isso, para mim, e para a ciência, e para qualquer um que estude sobre um pouquinho de biologia, é saúde. Isso é qualidade de vida. Os indicadores que eu preciso para viver, eles estão ali, do lado da mata. Nós somos seres da borda da mata, né? A minha pele, a minha íris, meu trato digestivo, nós fomos feitos, né? E a evolução dos seres humanos é todinha na borda da mata. Se a gente se distanciar e ir para o deserto, a gente morre, porque a gente não tem condição de viver ali. E se a gente entrar para dentro do mato, a gente morre também, que é o caso do corona. Nós fomos entrando, desmatando, 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 até chegar a um determinado vírus que a gente não tem trato biológico para dar conta dele. A gente morre se a gente pegar ele, né? Então, isso é uma invasão. E é lá para dentro, porque essa era uma espécie exótica, né? A que transmite o Covid-19. Então, o que a gente precisa ter em mente que, aí, ok, a minha vontade de cidadão é ter, então, esta paisagem, que é uma mata, que é onde eu vou comer, aonde eu vou transitar, aonde eu vou dormir. Isso ali tem que estar ali do lado para eu existir, né? É só existência. Quando isso vira um desejo palpável, que eu reivindico isso vira uma vontade política. E quando é coletiva, se a Janine tiver várias outras Janines, né, que queiram a mesma coisa, a gente reivindica em bloco. E isso vai formando e forjando o que a gente é enquanto sociedade. O problema é que hoje a gente tem essa coisa formada, né? Graças, né, à nossa própria existência, as pessoas estão cada dia mais percebendo que é disso que elas precisam, né? Que tem sim coisas que são imprescindíveis à vida, como a água, ar, né? E etc. Aí, quando a gente reivindica, cria um bloco, né? Uma comunidade, um grupo, um coletivo, um bairro, e reivindica. Quando chega nas camadas de tomadores de decisão do Estado, tanto os eleitos quanto os executivos, né, os concursados, indicados, ou enfim, você tem uma barreira, na verdade. Bate e volta. Porque a vontade política dessas pessoas só atende a uma outra camada de seres humanos que é muito menor do que a maioria da população. E que é o que a gente chama é o que a gente nomina, na verdade, como essa relação promíscua que o Estado tem com as instituições de poder, instituições financeiras, sejam elas qual for. Essas instituições de poder é que hoje ditam qual é a vontade política das cidades, qual é a vontade política das comunidades, qual é a vontade política. E, enquanto isso, nós, que de fato sabemos qual é a nossa vontade política, estamos cercados aqui nesse convés, na parte de baixo, e submetidos a viver cada dia mais com menos possibilidade de incidência nesses que tomam as decisões, e é todo aquele cenário que a gente estava narrando antes, dessas audiências, dessas reuniões que estão acontecendo online. Então, a gente está ficando cada vez com mais dificuldade de acessar esses lugares e fazer intervenções para que, de fato, a nossa vontade aconteça. E essas pessoas do poder estão ficando cada vez com mais facilidades para entrar. Por quê? Porque não tem mais o corpo a corpo. Então, os gestores, eles estão muito menos intimidados. Isso quer dizer que eles estão muito mais à vontade para tomar outras decisões que não são coletivas, que não são de interesse público, que são somente de interesse político. Então, você enxerga que, assim, você enxerga que a comunidade, ela, por mais que esteja nesse tempo de pandemia e até, inclusive, em função, né,
desse cenário que a gente está vivendo, ela está tendo uma visão diferenciada sobre a importância de se preservar, de se conter o desmatamento ou grandes empreendimentos predatórios? Você acha que isso está vindo à tona com esse cenário de pandemia? Eu acho, Fernanda. Tenho recebido, inclusive, muitos testemunhos, pedidos de ajuda de pessoas que eram totalmente céticas, que eu acho que é o copo meio cheio, né? Todo mundo fica vendo o copo meio vazio. Mas aqui, vamos observar o copo meio cheio. As pessoas estão despertando. Acho que por o fato delas estarem mais em casa, não propicia que elas trabalhem menos, propicia que elas organizem o tempo delas da forma como elas gostam. E isso propicia mais informação, mais lazer, mais calma, mais tranquilidade. E se você tiver um trabalho razoável, até algum momento a mais de descanso, né? Então, o que eu acho é que realmente ficar em casa colocou a parte da população que pode ficar em casa, né, mais a par do que estava acontecendo. Sem contar, né, o governo federal que a gente tem, aqui no caso de Minas Gerais, o estadual também, e né, o municipal também, que é uma política atrás da outra, e seja num discurso, seja numa normativa, seja numa lei mesmo, seja numa vontade, seja numa entrevista. Então, todas as vontades políticas, né, desses gestores e tomadores de poder, né, de decisão do país nesse atual momento, eles estão bem extremos, né? Então, fica nítido também quando você tem governantes que são autoritários ou que são, né, radicais para qualquer lado que seja, os mandos e os desmandos. E as pessoas estão tendo oportunidade de refletir sobre, né? Então, a questão da Amazônia, ela toma uma proporção muito grande. Eu não sei se você lembra, mas pouco antes da quarentena, teve um dia que São Paulo acordou nublado, com a nuvem de fumaça da queimada da Amazônia. Não teve tanto efeito quanto agora as outras todas notícias sobre o desmatamento já na pandemia, porque é isso, as pessoas têm mais tempo para prestar atenção na matéria, para entender o que de fato, e até levantar mais informações, né? De falar, olha, peraí, essa pessoa falou isso, deixa eu ouvir aquela outra, agora deixa eu ouvir aquela outra, deixa eu ler aquela outra coisa. Você tem isso também, é um momento que eu acho que para as pessoas que sabem de fato buscar informações na internet, é um ótimo momento, porque você tem uma produção elevadíssima, é muito conteúdo sendo produzido para a mídia, né, nessa época de quarentena. Então, quem sabe o que está procurando e qual informação quer obter, está nadando de braçada. Eu tenho amigos que falam, gente, está maravilhoso, todo dia eu faço um curso diferente, tem palestra, tem não sei o quê. E, ao mesmo tempo, tem as pessoas que passearam o tempo inteiro, né, e passearam bem entre aspas, só usaram a internet até aqui nesse momento como lazer, né, era só para ver a rede social ou para ver o vídeo bobo e tal. Essas pessoas, na verdade, elas estão com outra impressão, elas já se sentem afogadas. Eu não aguento mais live, eu não aguento mais vídeo, eu não aguento mais não sei o quê, eu não aguento mais, que também é uma verdade. E é uma verdade de quem está aqui passeando na rede social e nas mídias online. Mas se você souber o que você está procurando, inclusive, assim, os maiores absurdos que eu ouvi, eu acho que não na vida, porque eu já ouvi muita coisa ao vivo, barbárie, assim. Mas eu tenho ouvido coisas, pérolas maravilhosas, assim, em lives com a galera que trabalha para políticas públicas que só beneficiam poucas pessoas, podemos dizer assim. Então, eu ouvi advogado falando que nós tivemos uma pandemia da água com as chuvas em Belo Horizonte. Veja bem. Os conceitos, assim, a deturpação da realidade, eu convido, inclusive, as pessoas que são ativistas de um enfrentamento qualquer que for o setor, assistir às lives desses setores, porque vocês vão entender muita coisa. A gente fica achando que eles
manipulam as coisas, assim, só do ponto de vista mental, né? Assim, eles sabem que, na verdade, o que eles estão falando é uma mentira e eles devem, na hora de dormir, até refletir sobre isso. Cara, se você assistir as lives deles, não, eles têm uma tese, entendeu? Assim, completa, início, meio e fim do porquê que eles estão fazendo as coisas desse jeito. Candidato a presidente da República, essa eu fiquei bem chocada. Se intitulando líder dos 70% que são contra o Bolsonaro e dizendo que ele não é favorável à privatização. Mas, assim, já que o Brasil não cumpriu 2 ciclos de desenvolvimento que a Europa e os Estados Unidos, né, já cumpriram, só que a gente está atrasado, então, que tal a gente enxergar as possibilidades como oportunidades? Por exemplo, a privatização da água. Falou isso. Então, assim, tá lá gravado na live, entendeu? Então, assim, assistam o que essas pessoas falam, entende? Tem muita gente que dá uma de cordeiro, eu sou bonzinho e tal, não sei o quê, ok. Assiste todas as lives dessa pessoa. Todas. Se for, por exemplo, um candidato à presidência no próximo eleição, né, daqui 2 anos, cara, 2 anos dá para você ver bastante live desse candidato, bastante mesmo. Dá, inclusive, para você tirar suas próprias conclusões. Você não precisa, tanto que eu nem falei o nome de quem é. Não falei. Mas, assim, são as possibilidades, Fernanda. Então, eu acho que tem o copo meio cheio e tem o copo meio vazio. Eu tenho entendido que mesmo com toda a pressão, com toda a dificuldade, com toda a opressão mesmo, e aí que a gente está sentindo na pele mesmo, parece que você tem um regresso mesmo de democracia, né? As pessoas já começam a sentir pânico mesmo, tem um número elevado de pessoas que estão tendo problemas emocionais, mas mesmo dentro disso tudo, a gente tem como, eu acho que a gente tem condição, enquanto ativistas, de forjar outras ferramentas de resistência, sabe? E é isso que eu acho que é a possibilidade agora. Que tal, né, se alguém assistisse todas essas lives e fizesse um compilado dos melhores momentos dessas pessoas, assim, eu acho que ia ser incrível, entendeu? Você tá ali, a pessoa tá falando, você dá um play, você grava. Então, assim, tomara mesmo que a gente tenha essa nova leva de resistência mais arrojada, está precisando ficar mais arrojado. E isso é uma escola que a gente vai ter que construir, porque essa escola de mobilização de corpo a corpo, que é da geração da minha mãe, que eu herdei, que eu tenho um orgulho danado de ser mobilizadora de campo mesmo, né, de corpo, de estar presente, de abraçar as pessoas, tarará. Não é que isso vai morrer. Mas então, vamos então criar uma nova escola? Porque, né, o que indica é que essa não será a primeira crise por vírus que a gente vai ter. A gente precisa, de fato, se adaptar. Olha como estava frágil o nosso principal meio de resistência, né? Foi frágil, facilmente desmobilizado. Nós somos seres humanos, a gente nunca vai dispensar o contato humano, nunca. Mas também a gente vai ter outra maturidade para praticar esse contato, né? Como é que a gente vai continuar, quando possível, fazendo reuniões? Da mesma forma que a gente fazia antes? Então... inclusive, nesse ponto, você consegue enxergar uma perspectiva, você tem uma visão. Eu conversei com algumas pessoas também, né, ativistas, ambientalistas, e uma dessas pessoas chegaram a me citar o seguinte: está surgindo uma nova forma de política, né? A pandemia está nos ensinando que a solidariedade, então, assim, vários grupos fizeram ações, eles por eles, né? Então, assim, sem a participação, como sempre ocorriam, né, de patrocinadores, grandes empresas, às vezes até o próprio poder público financiava essas ações. Você acha que com essa pandemia a gente tende a criar uma nova forma de política no sentido de execução? Então, assim, a comunidade tomando ciência, né, dos impactos ambientais e desse cenário que a gente está vivendo, fruto, né, obviamente, do desrespeito com o meio ambiente. Você acha que passa a ter aí uma nova possibilidade
de resistência? Eu acho super real. A coisa, assim, você começou a pergunta falando, as pessoas, elas estão ajudando. Eu parto de um lugar no mundo que é que as pessoas são boas. Tem gente que parte de um lugar que as pessoas são ruins. Eu acho assim, quando você está passando fome e quando estão roubando sua casa, fica difícil fazer caridade. Agora, do que eu observo desde que eu nasci, né, onde eu sou criada e é uma comunidade bem diversa, todo mundo que está numa situação de conforto, quando precisa doar, doa. Todo mundo que eu conheço. Todo mundo está confortável. Às vezes eu já vi, aí não vou dizer quem, mas eu já vi parentes, por exemplo, ter R$100 só, tirar 50 e dar para o outro e viver com 50. Entende? Isso não quer dizer que eu tinha R$50 sobrando, mas eu acho que o ser humano, quando ele está confortável, quando ele não está sofrendo um monte de ameaça e ataque o tempo inteiro, ele é caridoso, ele é pro-labore, né? Ele é uma comunidade mesmo, ele é conjunto, ele não é sozinho. Então, e começa aí. Eu acho que a gente precisa começar a implantar nas pessoas essa calma. Sabe, assim, vamos ficar calmos, gente. Porque, assim, mesmo que for a realidade, né, for essa de que a gente... Não vai ser assim que a gente vai resolver. Então, vamos ficar calmo, vamos todo mundo pensar direito, praticar respiração, oxigena o cérebro, né? Respiração, o yoga, por exemplo, é ótimo, porque oxigena o cérebro. O cérebro oxigenado, você pensa melhor, entendeu? Então, não precisa nem acreditar na prática Kundalini Yoga e etc. Não, respira. Vamos ficar mais calmo. Pensa que em outras, a gente é muito criativo. O brasileiro é muito criativo. Então, 5 minutos que a gente parar para respirar, eu tenho certeza que a gente vai achar, não é um jeito só de fazer isso diferente, não. São vários jeitos de fazer isso diferente. Agora, uma coisa que é fato é que a gente precisa começar a tomar conta dos espaços de tomadores de decisão. Então, e é reivindicando representatividade mesmo. Não tem jeito, a gente precisa ter pessoas que representem a gente nesses espaços. Porque senão a gente vai viver catando moeda, entendeu? Implorando gestores que são de outros vieses, né? E diretrizes mesmo, morais, éticas e até de matéria, né? O cara, ele pode ser uma sociedade saudável, ele pode ser favorável ao agronegócio. O problema é que hoje a frente parlamentar, né, do agronegócio, ela é mais da metade dos deputados. Então, sendo mais da metade dos deputados, ela ganha todas as coisas, porque é voto, né? A gente tem uma democracia que ela é por voto, e isso não é representativo. Então, pensa bem, assim, quando você vai dar seu voto, eu preciso dar o voto para mais um cara que está falando favorável ao agro, sendo que tem maioria. E aí você não precisa nem questionar qual é o seu viés de agricultura. O que você acha que é o ideal de agricultura? Não interessa. O que interessa é que isso daí já tem muita representatividade. Entende? A gente tem que começar a fazer essas contas. Não. Ok, policial. É muito legal ter policial representando os próprios policiais que precisam. Enfim, são pessoas que precisam de ajuda, né? Eles são muito massacrados dentro da própria corporação. Recurso humano é ótimo para policial, assim, inclusive tinha que ter uma sede dentro de cada delegacia, entendeu? De recurso humano, tinha que ter um cara lá só disso para auxiliar, mas não tem. Então, ok, eles precisam de representar, precisa. Agora, o tanto que eles têm de representatividade é proporcional ao tanto de policial que tem na rua? Não é. Então, eu vou votar em mais um policial. A outra coisa, radialista, jornalista. Ok, eles são uma classe, né? Aí é a mesma coisa na proporção, que precisa dessa representatividade desse tamanho. E aí, se você pegasse por classe mesmo de trabalho, quantos trabalhos, né? Quantos ofícios não são contemplados? A gente não tem empregada doméstica para tomar conta. Elas passaram a ter direito, não tem 10 anos. Carteira de trabalho assinada. Vamos botar empregada doméstica, porque precisa ter, porque é representatividade. A ambientalista, a gente não tem
Ambientalista não tem representatividade nem de lugar, de partidária. Assim, o partido tal é ambiental, não é. O partido assado, não. O frito, não. Nem o de direita, nem o de esquerda, ninguém é ambiental. Então, precisamos ter uma representatividade ambiental. Então, vamos votar em alguém que vai nos representar ambientalmente. Educação. Bota mais professor lá dentro, tem pouco professor. Professor desses ofícios, né, das classes trabalhistas, eu acho que tinha que ser mais representado, porque a gente delega a ele todas as crianças, né? São eles quem, na verdade, criam os filhos, né? E se você pegar a realidade de um MEI, que o menino fica lá o dia inteiro, então devia ser uma prioridade nossa. Talvez inverter a proporção de policiais com professores, né? Tivesse o mesmo número atualmente que tem de policial, bota esse número de professores e diminui o policial, porque aí o moleque ele não vai roubar, você concorda comigo? Se ele tiver um bom professor, e eu sei porque eu tive, e eu estudei em escolas bem complexas, assim, do ponto de vista social em Belo Horizonte, mas eu tive acesso, eu tive professores que traziam outra realidade para dentro da sala de aula, que colocavam outras questões dentro da cabeça da gente. Salva todo mundo? Não, mas melhora um tanto, muito, melhora muito. Salva todo mundo? Não, ninguém salva todo mundo, né? Nem Deus, mas assim, melhora muito. Então, buscar representatividade de fato, começar a raciocinar essas coisas, assim, em proporção mesmo. Mas eu preciso, segurança é uma coisa muito importante mesmo, mas eu preciso disso tudo de representante de segurança. Todos eles falando a mesma coisa. Não preciso. Preciso, sabe, assim, a igreja, por exemplo, tem um papel importantíssimo. A gente que é do enfrentamento à mineração sabe disso. A igreja tem um papel importantíssimo no acolhimento dos atingidos, das comunidades. Quando são comunidades muito violentadas, normalmente, em via de regra, a única instituição que chegou lá foi a igreja. Então, eles têm papel importantíssimo. Agora, a gente precisa dar esse número de cargo para eles? Acho que é desnecessário, até mesmo porque eles já têm outros benefícios sociais. Eles são imunes a imposto, né? Eles têm um monte de imunidade que propicia que eles façam ainda o trabalho deles com muita efetividade. Não é o tipo de representatividade que a gente precisava nesse volume, por exemplo, como legisladores da Câmara de Belo Horizonte, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Não precisava disso tudo que tem. Então, repensar mesmo esse voto, transformar esse voto num voto que é útil para si mesmo. Né? Então, eu vou votar? Não, eu vou votar. Olha, esses 4 últimos anos, o que eu mais precisei foi de posto de saúde. Então, vota no médico, cara. Mas ele não tem chance de ganhar, não interessa, vota no médico. Foi o que você mais precisou, cara. Porque eu tenho 3 filhos, eu quero garantir escola, vota no professor. Vota, escolhe um professor e vota. Porque por mais que ele seja ruim, ele ainda vai ser melhor do que a gente continuar entupindo os lugares de legislação do país com as mesmas figuras, que representam as mesmas coisas. Então, a gente está precisando de diversidade de representação. A área ambiental é triste, está todo mundo chorando demais com Salles, com Bolsonaro. Nós sofremos aqui faz anos com o governo federal, estadual e municipal, de todos os partidos. Quem é ambientalista há, no mínimo, 10 anos em Belo Horizonte sabe do que eu estou falando. Não tem para onde correr. Você não tem aqui, não tem esse lugar, mais à esquerda, mais à direita, mais o centro. Ninguém serve a área ambiental. Ninguém prioriza o meio ambiente. E isso quer dizer que ninguém está priorizando saúde. Então, vamos botar mais ambientalista, porque isso é para todos nós. E olha que interessante, é sobre um direito que é difuso. Tanto é tomado de todo mundo junto, quanto é colocado para todo mundo junto. Então, você defende uma mata do lado da sua casa, o ar vai entrar só na sua janela. Não, ela entra na janela de todo mundo. Você tem uma figura que faz um enfrentamento à mineração. Se a barragem não romper, é lama que não ia entrar, né, que não entra na casa de todo mundo. Então, buscar melhor essa representatividade numa representatividade que, de fato, as pessoas estejam precisando.
né? Não uma coisa que já existe. Ah, eu vou votar no policial, mas a polícia vai continuar existindo. Do jeitinho que ela é, o policial estando lá ou não. Ele consegue melhoria? Consegue, mas ele já tem representatividade lá. Para que eu tenho que ter 4, 5, 6, 7 policial? Não preciso. Então, começar a agir mais inteligente, assim, no voto. Eu ia te perguntar uma mensagem final, eu acho que você deu uma bela de uma mensagem final já, né, para nível de conscientizar as pessoas. É um termo muito utilizado, nós tivemos recentemente o primeiro seminário mundial pela Amazônia, né, e um termo que eles têm utilizado lá, amazonizar-se. Então, eu acho que a gente tem que se amazonizar nesse sentido amplo de busca de defesa do que é coletivo, não só o que vai vir trazer benefícios individuais. Além dessa mensagem já de consciência ligada, tem alguma outra consideração final? Você tem à vontade aí, mais uns 2, 3 minutos para estar passando para a gente. Eu vou falar uma coisa amarrada no que você falou aí agora, que é essa coisa de amazonizar-se. Eu vi ontem uma live do Aldo Rebelo. Ele é um ex-ministro, ele falou para a CNN. E é uma live bem contestável, porque ele traz um tanto de verdade num contexto totalmente mentiroso. Então, o que eu queria dizer a vocês é que, em maioria do que ele trouxe de conteúdo, o que ele quis dizer foi que o Brasil deve ter autoridade e autonomia para fazer o que ele quiser com a Amazônia. E eu trago exatamente em cima disso o seguinte pensamento. Não tem mais a ver com autonomia, não tem mais a ver com autoridade, com eu poder fazer. Isso só diz respeito a poder. E o poder é o que nos fale. Então, a Europa não tem unidade de conservação. Não tem. Eles acabaram com tudo. Eles não têm mais para onde correr. Eles podem estar de olho na Amazônia. Podem estar de olho na Amazônia para sequestrar o CO2 dele. Podem, porque se você olhar macro, né? Aquela grande mata ali me serve para adensar essa grande nuvem de... Ok. Aí a pessoa fala assim, mas e o direito do Brasil de fazer o que ele quiser com o território? Você acha que se por algum acaso a gente acabar com aquele último remanescente no mundo de mata, naquele tamanho, vai sobrar ar para a gente também? Então, nós vamos ter que começar a ser mais arrojados. Lembra lá, arrojado, que eu estava falando na conversa, que a gente tem que criar outras alternativas? Aí ele deu um exemplo ótimo, ele falou assim, porque os brasileiros que estão na Amazônia foram levados para lá na década de 70 e foi prometido a eles país. Eu falei, que ótimo, então vamos ensinar essas pessoas a reflorestar. Porque se quer ganhar dinheiro mesmo, e aí falando de negócio, aqui é um papo sobre dinheiro. O que está mais faltando no mundo? Área para você reflorestar ou área para você desmatar? Então, quer ganhar dinheiro, mas quer ganhar muito dinheiro mesmo? Cria uma metodologia de reflorestar. O Ernest Gutt, que é o pai da agroecologia, vive falando que ele quer reflorestar o deserto do Saara. Ele fala isso a 4 cantos do mundo. Eu duvido que ele não consiga. Porque ele tem método para isso. A ciência nos prova que isso é possível. Quer ganhar dinheiro? Pega um cara desse, bota ele num metro quadrado, cria um modelo com prazo, com espécie, com tempo. Eu duvido você não ganhar dinheiro. Vai morrer de ganhar dinheiro, porque não é? A Europa não tem mais área verde, os Estados Unidos lá vai queimando tudo, o resto do mundo também lá vai queimando tudo. Então, quem souber fazer árvore voltar, vai morrer de ganhar dinheiro, porque não vai faltar cliente. Você concorda comigo? Ele fala, isso é um papo sobre negócio, isso aqui é empreendedorismo. Toda vez que eu falo isso, eu me sinto coach, entendeu? Eu falo, gente, não é possível que vocês não estão percebendo. É pela amostragem. Fala, não, qual que é o negócio do futuro? É vender uma coisa que todo mundo vai precisar. Isso é um negócio do futuro. Então, brasileiros que estão na Amazônia, que foram na década de 70, que foi prometido a vocês, refloresta, cria método.
cria tecnologia, fala, olha, se você botar essa espécie, depois essa outra, depois de 15 anos você tem sucessão. Você não precisa ir lá mexer mais, tá reflorestado. Daquele cara lá da agrofloresta, fala pra gente que dá para plantar não sei quantas toneladas de comida nessa área aqui que tá preservada. Mentira, deixa eu ir lá ver se dá. Vai lá ver se dá. Porque se der, comida também é outra coisa que não dá errado. Não dá errado. Desde que o mundo é mundo, quem vende comida não fica pobre. Outra coisa, nunca passa fome, porque pode ser que ele nem venda, mas ele tem comida para comer. E quer uma autonomia maior que essa? Se eu tenho a minha comida e não vai ter nem agrotóxico, não vai ter doença, né? Você sabe de onde que veio, você que plantou, você ainda se reconecta com o meio ambiente, faz um bem, ainda pode ficar rico. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a inverter mesmo, a bagunçar os raciocínios. Porque entramos nessa máquina de moer, né? Tudo quanto é ser vivo, porque não é só gente que vai moída nesse sistema que a gente criou. Vai gente, vai peixe, vai bicho, vai árvore, vai mato, vai gato, vai todo mundo se moendo nessa modo circular que a gente está, e ninguém nunca para, ninguém nunca freia, ninguém propõe, então vamos para lá agora, ou então vamos voltar para trás, ou então vamos desfazer isso aqui, você vai para lá e eu vou para lá. A gente precisa, isso é urgente, começar a pensar outras alternativas de vida. Uma outra coisa também, assim, é pouco tempo, mas eu vou introduzir para as pessoas pensarem. A tecnologia, isso aqui que está deixando eu e a Fernanda conversar agora, isso aqui vai tomar vaga de emprego das pessoas. Você já tem, e não tem, assim, setor que não será impactado. Por exemplo, médicos. Médicos serão impactados, mais do que enfermeiros. Por quê? Porque você vai ter um programa que eu chego lá, dou todos os meus dados, temperatura, o que eu estou sentindo, aonde que eu estou sentindo, tarará, enfio os exames, ele lê os exames e vai me dar o diagnóstico. O enfermeiro eu não substituo, que é o cara que tem que ir lá dar banho de leito, trocar lençol, né? Cuidar, dar remédio. Esse daí não substitui, mas até o médico vai ser substituído. Então, a gente precisa começar a pensar em um outro tipo de trabalho também. Um outro tipo de serviço. E aí eu deixo aqui para cutucar todo mundo. Hoje nós estamos com uma crise de corona, chamado Covid-19, né? E aí, com vários apelidos, que na verdade é uma crise de saúde. Por que, então, a gente não vira especialista em serviços de saúde? Preservar o meio ambiente é saúde. Fazer massagem, vou virar massagista, é saúde. Personal trainer é saúde. Professor de artes marciais é saúde. Professor de andar de bicicleta é saúde, existe, viu, gente? Existe e vai precisar de muito mais, porque se a gente também quiser requalificar as cidades, a gente vai ter que adotar um outro tipo de tração que não seja por combustível fóssil. Porque lembra que a Amazônia que está dando conta, né? Inclusive, segundo a live do ex-ministro, de dar cabo de todo o carbono do mundo. Se nós estamos desmatando a Amazônia, você concorda comigo que o carro vai ter que parar de andar. E é por força maior, não é porque eu quero, porque a Fernanda quer, porque isso nem vai ser uma vitória dos ambientalistas. Isso vai ser uma vitória do próprio uso do sistema, dessa máquina que a gente entrou e que não volta para trás, que não desfaz, que não vira outra coisa, que não, a gente precisa, de fato, repensar. Então, fica aqui um convite para a gente repensar essas relações, repensar a forma como a gente está se pensar no mundo mesmo. O que eu estou pensando para o mundo? Quando eu penso agora eu vou precisar me reinventar porque eu perdi meu emprego. Qual que é o emprego que eu estou pensando? É um que não vai dar para eu me sustentar, porque ele vai ser exaurido, né, falido pelas máquinas que vão ocupar esse espaço, ou é um que vai ser falido pelo próprio sistema mesmo, porque, por exemplo, o carro ele vai ter que uma hora parar, por força maior da natureza. Então, qual que é o tipo de... E aí é planejamento mesmo, gente. Isso não tem, assim, não é milagre. Você não vai pensar hoje e amanhã você está fazendo. Não, é se planejar mesmo. Olha, eu quero ser uma pessoa que
dar acesso às pessoas a lazer, à educação, à saúde. Como eu faço? Qual que é o caminho que eu vou ter que traçar para conseguir fazer isso? E faz. Ah, vai demorar 10 anos, não tem problema não. Se você não começar hoje, vai demorar 10 anos e um dia, porque você começou amanhã. Vai demorar 2. E às vezes nem vai demorar tanto, porque, né, com a crise que a gente está vendo aí, e a evolução das máquinas, não é mesmo? Quem sabe não acontece até mais rápido. É a história das tâmaras, né? Quem planta tâmaras não come tâmaras, mas a gente deixa para o futuro. Gente sem tâmara? Tâmara é a coisa mais gostosa do mundo. Eu que não tenho dinheiro para comprar sempre, porque se eu tivesse, eu comprava sempre e trocava a tâmara pelo açúcar. Nunca mais. Deus me... Ô, Cana, me perdoa, viu? Porque eu gosto de um caldo de cana com limão, aquele Mas o açúcar mesmo, acho desnecessário. Já foi, já passou, tâmara, olha, imagina. E uma tamareira, ela demora muito tempo, mas você já viu o tamanho da tamareira? Ela é uma baita de uma árvore. Dá açúcar para danar aquele trem. É um pedacinho que você pica e bota no suco, que adoça tudo. Então, tá vendo? Vamos ser arrojados. Você vai plantar uma tâmara hoje pro seu neto, mas seu neto, quem sabe, não vai poder viver de vender açúcar de tâmara. Quem sabe? Negócios para o futuro, que respeita o meio ambiente é top, né? Exatamente. Ainda vai dar sombra, vai trair chuva. Não, você vai ter uma tâmara, pelo amor de Deus, gente. Não tem árvore mais bonita, não. Você vai ficar deitado lá apaixonado com a tâmara, sabe? É a nova visão de futuro. Janine, o papo foi ótimo. Eu espero a gente poder bater mais vezes esse bate-papo aí ambiental e novas ideias. A presença agradece a sua presença e um abraço. Podem contar comigo sempre que precisar, estou aqui. E um abraço, né? Por mais que virtual, ainda assim, um abraço. Obrigada. Obrigada mesmo pelo espaço. Obrigada. É importante trazer esse tema para as pessoas pensarem mesmo.